eu quero falar aqui com você agora de algo que talvez seja a chave, seja o que está faltando para você de fato entrar para dentro do que Deus tem para você. Não existe uma forma de encurtar os processos, não. Mas é possível que você esteja vivendo um processo que é além daquilo que Deus já planejou para você. E existe uma forma que pode te impedir de receber algumas coisas que Deus já tem para você. A realização de coisas que Deus já tem te falado. E eu comecei a achar uma coisa interessante, que nos últimos meses Deus me deu duas palavras sobre a mesma situação. Uma palavra geral sobre o poder de do sacrifício, o poder de uma oferta. E eu sempre falo com vocês que melhor obedecer do que sacrificar, não é verdade? Dito isso, eu tive duas situações e um deles já tem um testemunho de algo que Deus tem feito sobre alguém que estava passando uma situação específica e Deus me revelou a situação e também disse sobre o poder de liberar uma oferta em algum lugar que Deus já tinha provavelmente colocado no coração dela. Não estou falando isso aqui para você trazer algo para mim, não é sobre isso. Mas você se render ao Senhor e entender que existe um propósito no reino de Deus, que nós fazemos parte dele. Então eu vou falar aqui com você poder do sacrifício. Eu não posso criar uma experiência pessoal ou uma revelação pessoal para criar alguma doutrina. E não é isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou falando que em alguns casos específicos, o que pode estar impedindo você de viver o romper de Deus é porque Deus vai te pedir algo, um sacrifício ou uma oferta. E não é só dinheiro. Pode ser uma oferta do seu tempo, por exemplo, em favor do reino de Deus, em favor de uma igreja local, em favor de pessoas. Porque Deus ama pessoas e Deus ele quer alcançar o coração das pessoas. Então, você ofertar. E no começo parece um sacrifício. Por quê? É uma nova forma de pensar, uma nova forma de viver. A vida que você tem vivido hoje, às vezes Deus precisa ajustar. E na área das finanças, por exemplo, eu vou dar um exemplo na área das finanças, foi onde Deus me trouxe essas palavras que chamou muita atenção. Eu queria falar de outro assunto aqui, mas só vinha esse. Outro assunto parece que não tinha um fluir de Deus. E uma primeira vez veio até mim a palavra do Senhor dizendo que alguém ali estava buscando um milagre financeiro, mas que Deus queria despertar generosidade no coração daquela pessoa. E o milagre financeiro só ia vir depois dela ser generosa, dela liberar uma oferta. Isso não era nem para a igreja que eu faço parte querendo benefício, não. Eu até disse, seja na igreja que você faz parte, que muitas vezes tem vindo pessoas que não fazem parte da nossa igreja local, né? Falei assim, então, às vezes você sabe alguém que precisa, por exemplo, às vezes Deus me revela alguém que está precisando. Se eu, no momento ele estou podendo, eu mesmo já libero na vida da pessoa aquela oferta, em dinheiro mesmo. Já transfiro ali, e o nome de Jesus é glorificado. E às vezes também, Deus me revela alguém que está precisando, e aí eu falo com alguém, né? Às vezes a igreja quer ofertar, alguém quer ofertar para uma situação. Mas eu nunca gostei de falar do tema, sobre tudo que envolvesse dinheiro. E Deus falou que estava me dando sabedoria, porque isso também tem a ver com o meu chamado. A Bíblia diz, crê no Senhor vosso Deus. Crede no Senhor vosso Deus, estará seguros. Crede nos seus profetas e prosperarei. Então a área das finanças, essa área da prosperidade e a área também da riqueza, que são duas coisas diferentes, são coisas que são importantes a serem faladas. Mas ao mesmo tempo isso entrar totalmente na dependência de Deus. Deixa eu pontuar uma coisa aqui. Riqueza não é para todos. Eu já falei aqui, mas riqueza nesse mundo natural, vamos dizer assim, não é para todos. Agora, prosperidade é para todos. A raiz da palavra prosperidade é o shalom, que quer dizer um bem-estar completo na saúde, nas relações uns com os outros e principalmente na relação com Deus, que é o shalom de Deus. Eu já citei o significado dessa palavra aqui.
E isso me chamou muita atenção, porque uma primeira vez eu falei, você que está procurando um milagre financeiro ou algo nas finanças, Deus está querendo liberar. Aí Deus começou a me lembrar de Abraão e de outras histórias da Bíblia também. Abraão, Deus pediu tudo para Abraão. Deus pediu o quê? Pediu a promessa. Abraão, na verdade, já era rico. Quando ele saiu do lugar que ele estava, ele já era rico. Então, a questão aqui não é as finanças, mas Deus pediu o quê? O Isaac, quer dizer, o projeto de Deus na vida dele. Deus pediu a promessa que ele esperou por mais de 2 décadas. Deus pediu mais de 25 anos, né? Então Deus pede para Abraão aquilo que ele esperou tanto tempo para receber de Deus. Porque Abraão não tinha problema de recursos, não tinha problema com isso. Tudo que ele precisava ali, ele tinha. Ele tinha prosperidade e, além da prosperidade, ele tinha riqueza. A prosperidade é você não ter falta de nada, é ter o suprimento de todas as suas necessidades. E a riqueza é quando você tem bem mais do que o suficiente e aquilo vem também por um propósito de Deus. Você vai desfrutar sim, mas existe algo de Deus ali. Se as suas riquezas aumentam, não ponha nelas o coração. Uma outra palavra também é, se a sua riqueza está aumentando, fala, Deus, por que o Senhor está me dando isso aqui? Sempre tem algo de Deus ali. E uma segunda palavra que já foi bem específica, eu falei, tem passando tempo assim. Eu tinha dado uma primeira palavra umas semanas atrás para a mesma pessoa, e Deus me revelou assim que a primeira palavra, que até a Páscoa Deus ia fazer algo. E aí eu quando abri a Bíblia, confirmou ali Deus falando sobre Páscoa, Deus estava falando sobre chamado, sobre atender o chamado. Me lembro que Deus estava falando também sobre uma transição ali que ia acontecer, creio que na vida profissional. Não sei se eu estou me lembrando bem desse detalhe. A primeira palavra. Agora a segunda palavra veio sobre isso. Deus já estava trabalhando, mas Deus estava querendo, e eu fiquei assustado, porque eu nunca tinha dado uma palavra específica para alguém. E nesse sentido, eu já tinha dado para a igreja que eu faço parte, né? Lembrando aqui agora, vamos ofertar ali, mas não querendo uma bênção de Deus. A gente só estava ofertando por exercitar a generosidade que já faz parte do nosso DNA em Jesus. E nesse caso, eu falei, você precisa liberar uma oferta em favor de uma área. Parece que eu vi algo na área financeira que Deus estava trabalhando. Essa palavra está gravada lá. Mas a questão é que essa instrução veio para que ela liberasse uma oferta que Deus ia trazer um romper. E eu que estudei um tempo sobre graça de Deus e tudo, então isso me chocou um pouco. Só que a palavra veio por revelação. E Deus me deu graça de ter um discernimento, de ouvir a voz dele. Pega aqui o vídeo, como ter um discernimento espiritual poderoso. E Deus começou a me confirmar essas coisas dentro da palavra. E eu queria esperar um tempo certo aqui de falar com vocês. Estou segurando essa palavra já tem uns dias. Mas eu quero encorajar vocês. Pode ser que alguns milagre não se explica. Milagre não se merece. Sabe? Milagre não se merece. O que você vai fazer? Não tem como você comprar um milagre. Não tem. Mas o que Deus está querendo provar muitas vezes é o seu coração. Às vezes você está com muito coração nas coisas desse mundo. Por exemplo, ser generoso na sua igreja. É mais do que isso. É ser dizimista e ofertante na igreja que você faz parte. É você ter a vida de oração. Para às vezes Deus te revelar alguém, ou Deus põe alguém no seu coração que você precisa liberar uma oferta. Você fala, tem essa pessoa aqui que Deus está me tocando. Aí você tem esse desprendimento. Quando Abraão tem Isaac era o top para Abraão, porque era o top 1 nos sonhos de Abraão, né? Era o principal sonho de Abraão, era o Isaac. Aí Deus fala, sobe lá no monte e sacrifica. E aqui no capítulo 22, na verdade, no versículo, tem uma coisa poderosa para eu te falar aqui. No capítulo 22, versículo 15, olha o que diz. Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse, porque você fez isso e não me negou o seu filho. Abraão ia matar o próprio filho dele, porque Deus tinha pedido o filho em sacrifício. Deus prova mais uma vez a Abraão. E olha o que ele diz, porque você fez isso e não negou seu filho, o seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor,
que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam os seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. E aqui você vai ver que já existia uma promessa na vida de Abraão. Mas a promessa, ela foi ali mais uma vez confirmada pelo Senhor através daquilo que ele fez. Então a gente fala muito hoje que nós somos salvos e abençoados por tudo que Jesus fez. Isso é tudo verdade. Só que tudo que Jesus fez também precisa te transformar. Se você tem dificuldade de dar uma oferta, de ser dizimista na igreja que você faz parte, está revelando algo lá dentro de você que está errado, que precisa ser tratado. Aquela conversa de nova aliança e velha aliança, isso não vale mais. Há anos Deus já me deu um entendimento sobre isso, mas eu não falo. Só falo agora que eu tenho uma missão aqui com você para te abençoar. Aquela conversa que dízimo é da época da lei está totalmente fora da visão. Quando aquela ordem é dada, não existia nem a lei. Não existia nem os 10 mandamentos. Isso veio depois. Isso está fora dos tempos bíblicos. Se você fizer uma rápida pesquisa, eu tenho várias Bíblias de estudo aqui. Deve ter no mínimo, só a Bíblia de estudo, 2, aí ó, 3. Devo ter, só de papel, devo ter umas 5, 6 Bíblias de estudo. E eu verifiquei, dentro do tempo, a aliança da lei, uma hora eu posso falar sobre isso aqui, mas eu creio que nem vai precisar. Você já está crendo aqui, você está entendendo o que eu estou falando. Deus quer transformar seu coração. A lei foi dada quando nem existia, o dízimo foi instituído quando nem existia a lei. Para com isso. O inimigo está criando maneiras de te prejudicar. E aí você anda na prosperidade mundana, achando que é a prosperidade de Deus. Até na prosperidade mundana tem a misericórdia de Deus. Mas você não quer misericórdia, você quer graça. Você quer viver no favor de Deus, onde coisas extraordinárias acontecem. Porque qualquer um pode descobrir como prosperar. Nem precisa ser crente. Nem precisa ser crente para isso. Mas aquela prosperidade que vem de Deus é diferente. É diferente. Deus trabalha em todas as áreas da sua vida. Às vezes tem gente até que pode ser melhor que você no negócio que você faz, mas tem um favor de Deus ali na sua vida, sabe? E como que a promessa de Abraão é confirmada? Interessante isso aqui. Como essa promessa é confirmada? Através do que ele fez. Ele estava disposto a matar seu próprio filho como sacrifício. Você vai ver que Abraão aqui ele estava disposto, completamente disposto a entregar seu próprio filho. E eu achei interessante, Deus quando começou a me revelar sobre esse tipo de assunto, eu falei, meu Deus do céu. Né? Eu creio na graça de Deus, que nada é por nosso merecimento, mas Deus também está querendo provar muitas vezes o nosso coração. Olha o que diz aqui em Eclesiastes 12, versículo 13. De tudo que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Você viu? De tudo que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Então, alguma área que às vezes a gente não quer entregar, é uma área que Deus ele precisa trabalhar na nossa vida. Se é na área das finanças, ou se é algo que às vezes um projeto que Deus já nos deu há algum tempo, a gente não quer soltar, não é verdade? Que o Senhor nos ajude. Eu lembro de um testemunho de alguém que ele tinha uma promessa de ser pastor de um lugar muito grande mesmo, não é coisa pequena, coisa grande, milhares ali de membros. E Deus falou, você quer os seus sonhos ou meus sonhos para você? E já estava tudo encaminhado, ele já tinha planejado um pouco como seria o futuro, já estava tudo certo para fazer uma transição. E ele abriu mão de ser pastor de uma igreja muito grande para viver o plano que Deus tem para ele. Sabe, às vezes você vai precisar abrir mão de alguma coisa para viver o plano de Deus. Às vezes você vai precisar abrir mão do que é seu para viver o melhor de Deus para você.
sabe? Nós estamos passando por um tempo agora onde o poder de Deus, os dons espirituais, tudo isso tem vindo em manifestação. Mas nós vamos ter também o mover de Deus na área de prosperidade e também de uma grande provisão. De uma grande provisão para uma missão específica de Deus. Quando o mundo achar, quando alguém achar, né? Pensa um sistema todo, de uma forma geral, você me entende? Achar que pode parar o plano de Deus, achar que pode parar a igreja. Na verdade, Deus, ele vai prover para nós como nos dias de Elias, como nos dias do Velho Testamento, como nos dias dos milagres de Jesus. Deus pode fazer aparecer do nada e Deus também pode multiplicar do muito pouco. Então, até nos últimos dias, nós estamos garantidos por essa provisão de Deus. Então, muitas vezes o mundo cria um número para tentar controlar as pessoas, porque no final, às vezes o dinheiro é só um número ali, sabe? E se chegar um momento que todo o sistema mudar e você achar que a sua provisão é o dinheiro, você achar que a sua provisão é o seu trabalho, não. Você vai continuar trabalhando, mas você crê que a sua provisão é o Senhor, que o seu milagre é o Senhor. O que Deus é para você hoje? Deus é refúgio, socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. Ele é milagre para você. Ele é o Jeová Jireh, o Deus provedor, sabe? De certa forma, nós estamos aqui em um deserto. E lá no deserto, Deus fez prover o pão de uma maneira sobrenatural, fez codornizes aparecerem do nada. Então Deus faz coisas do nada também, em momentos de deserto. Agora, nós estamos em Jesus, então nós não temos aquele sentimento que nós estamos no deserto. No Espírito, nós temos a plena convicção de que Deus é fonte e que nele não existe sequidão nenhuma. Enquanto o sistema, enquanto as coisas vão dessa forma, continua crendo para a sua provisão. Continua, em todo o tempo nós vamos estar trabalhando, vamos estar fazendo, direcionados por Deus as coisas que Ele nos comissionou a fazer, mas entenda que você depende totalmente do Senhor. Depende totalmente dEle. E antes do retorno de Jesus também milagres financeiros estão acontecendo, né? Estão acontecendo. Eu contei algum testemunho aqui para vocês sobre isso. Mas alguma área que você está tem tido dificuldade de agir sobre isso, e você pode aplicar para outras áreas também. Às vezes algo que você precisa abrir mão. O principal, às vezes sabe aquele pecado de estimação? Você sabe que é errado, mas está lidando com ele? Eu tenho falado muitas vezes com você, não fica mais lidando com isso. Isso é um sério risco de impedir o que Deus tem para ser realizado com você aqui na terra, e você não tem o direito de sair da terra sem viver a sua missão. Você tem até o seu livre-arbítrio, mas você não tem direito de enterrar o seu dom, de enterrar seus talentos, de não usar a unção que está disponível para você. Você não tem o direito de sair da terra e não fluir na unção. Você precisa ter o compromisso de orar, de jejuar, porque essa unção é emprestada. Esses dons são emprestados para abençoar as pessoas de uma nação, para abençoar as pessoas. Quando eu falo nação, são famílias, para abençoar outras pessoas, abençoar outras famílias, abençoar uma igreja, abençoar uma região toda. A unção que está na sua vida. Tem alguém aqui que tem uma unção tremenda. Tem alguém me vendo aqui agora que tem uma unção tremenda. Tem alguém que está me vendo aqui agora que tem dons bem aguçados. Dons poderosos. Você não pode enterrar seu dom, porque o dom não é seu, o dom é emprestado. Continua caminhando. Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar, vai. Mas Ele quer que você agora, no tempo mais difícil, continue adorando. Continue apresentando o seu sacrifício de louvor. Às vezes é um sacrifício de louvor. Não quer adorar mais? Vai lá no culto, levanta as mãos e se entrega. Não é por causa do tempo que Deus te pediu um sacrifício que as coisas vão mudar. Vai continuar louvando, adorando ao nome do Senhor,
Porque o que tem na sua vida, você não pode deixar de pôr para fora. Com sabedoria, Ele está também te preparando, mas Ele vai abrir portas aqui para alguém, na área também do seu ministério, também na sua área financeira, em nome de Jesus. Como Deus é bom. Nós conseguimos aqui falar esse tema muito importante, crucial, porque Deus quer te abençoar. E tudo aquilo que às vezes você tem tido a dificuldade de desprender, saiba que é essa área aí que quando você desprender, você vai viver um grande milagre da parte de Deus. Essas 2 ou 3 palavras, estou lembrando mais uma, né? Que Deus tem me dado, coisas já têm acontecido por uma delas. Coisas poderosas que me surpreendeu. Então a importância de você ter esse coração voltado para a vontade de Deus e não apegado em coisas. Eu tenho um pastor amigo que ele falaram assim para ele: nossa, você tem um carro bonito. Eu falo de muitos anos para cá, eu não importo com esse tipo de coisa já há muito tempo. Quando eu vi o Senhor, as coisas desse mundo ficou tudo em segundo plano. Enfim. Mas eu também quero as bênçãos, não vou falar que não. Claro que eu quero, né? Eu sou abençoado, cada vez mais abençoado, assim como você também. Mas eu tenho um amigo que as pessoas olharam e falaram: nossa, mas um pastor tem um carro tão bonito desse aí. Aí ele ficou bem quieto, né? Aí depois ele falou, ó, eles não sabem que eu já doei mais de, não sei, 10 ou 20, quase 20 carros. Depois que ele doou 20 carros, Deus preparou um carro bem bonitão para ele. Tá ouvindo? Isso é a prosperidade de Deus. Um pastor tem um carro bonito, né? Às vezes tem muitos que tem, mas na realidade dele, ali não era muito fácil, não. E aí eles falaram: não sabe o tanto de desprendimento. Em outras palavras, o tanto de sacrifício que teve. Eu fiquei surpreso quando Deus começou a me dar essas palavras. Aí Deus falou: então lê lá em Gênesis. Você vai ver Abraão entregando o que havia de mais, talvez o que havia de mais importante para ele. Primeiro Deus, né? Abraão era amigo de Deus. Lá em Tiago, creio que é 2,23, fala que ele é Abraão, amigo de Deus. Olha que interessante, acabou de vir uma palavra aqui para mim, confirmando isso aqui. E nós vamos orar nesse encontro aqui, muito especial hoje. Se alguém der valor a essas palavras e colocar em prática, eu declaro um milagre de Deus na sua vida. Deus vai colocar alguém para você ofertar, para quê? Para treinar seu coração, colocar seu coração sempre em Deus, sabe? Aqui o celular, esse aqui não está indo. Vamos ver aqui na Bíblia de papel. Ó, livro de Tiago, para confirmar o que nós estamos lendo aqui. Ó, veio o download agora, ó. Livro de Tiago, às vezes vem o download que eu não sei, né? Esse caso aqui eu sei mais ou menos o que está escrito. Mas muitas vezes eu não sei, Deus me fala na hora, assim. Deus é bom. É tudo sobre Jesus. Se não fosse Deus na nossa vida, não tinha nem ar para respirar, não tinha nada. Ele tem sido bom. Ele tem sido tudo para nós. E se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, isso lhe foi atribuído por justiça. Eu sempre falo aqui com vocês: se crê, é justo que recebe. E ele foi chamado amigo de Deus. Então Abraão foi amigo de Deus. Então a vida de Abraão está antes até mesmo da lei. E nós somos filhos de Abraão em Cristo Jesus. E as bênçãos de Abraão vão nos acompanhar. Mas você quer fazer o sacrifício que ele fez? Você quer renunciar como ele renunciou? Abraão teve erros? Teve erros. Abraão até chegou a mentir por medo, né? Mas nós vamos ver que Abraão permaneceu em fé. E Abraão foi homem aprovado por Deus. Abraão foi homem exemplo para nós. Amigo de Deus que... Olha o que diz no versículo anterior. Você percebe que a fé operava juntamente com as obras e que foi pelas obras que a fé se consumou. Você está vendo? A fé sem obras é morta. Ó. Versículo 17 fala: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Agora, eu estou falando aqui de se apropriar das bênçãos de Deus. Então, nós somos, agora salvação. Nós somos salvos pela graça por meio da fé. Muita gente fala: é só a graça, é só a graça. Então, se você está na graça, a graça significa poder de Deus para te capacitar
a viver de uma maneira que agrada a Deus. A palavra misericórdia é poder de Deus para perdoar pecado. Agora, a palavra graça é poder de Deus para te capacitar a cumprir a vontade de Deus. E ele resumiu todas as leis em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, a graça não vem para excluir a lei. A graça não vem para excluir coisas que Deus já estabeleceu. Mas ela vem para te capacitar a andar perfeitamente na vontade de Deus. E a cada dia nós vamos ser aperfeiçoados. Se errou, tem um advogado. Vai de novo, que Deus é contigo. Aí ele vai te capacitar. O Espírito Santo é liberado sobre nós para que nós possamos viver de uma maneira que agrada ao Senhor. Você pode dizer amém? Então essa live aqui é o poder do sacrifício. E agora eu quero te encorajar a orar, colocar isso diante do Senhor. E se for esse o seu caso, apresente uma oferta mesmo, muitas vezes é em dinheiro mesmo. Você precisa de um milagre financeiro? Oferta algo. Não é sobre o valor, mas ao mesmo tempo oferta alguma coisa que seu coração vai ficar assim, sabe? Porque Deus vai prover para você, você vai ver que Ele é um Deus que provê. Se você está nessa fé, não é para todos. Faça isso. Faça isso na sua igreja local. Faça isso na sua igreja local aí. Se você não tem uma igreja, ora para Deus te direcionar para um lugar. É importante a unção coletiva. Semana passada teve uma jovem que foi na igreja. Ela falou, nossa, o que eu senti aqui foi algo sobrenatural, algo poderoso. E a hora que tinha acabado a energia, minha esposa ministrando, Deus me deu a palavra para ela. Ela sentiu o poder de Deus lá, minha esposa ministrando, Deus me deu a palavra. Aconteceu tudo ao mesmo tempo. Ela falou, nossa, achei que eu podia adorar em casa, né? Outras situações. Mas aí ela pôde perceber. Eu falei assim para ela, sabe o que é? É unção coletiva. Só de você estar aqui reunida tem um poder diferente. Ela falou, eu quero estar aqui todo o culto agora. E Deus deu uma palavra bem específica, uma palavra de libertação. Ela foi liberta de uma coisa bem grave. Bem grave mesmo que Deus revelou. Então, é o sacrifício de louvor, mas também, por que às vezes você quer sempre fugir da área das finanças? É porque o inimigo criou fortaleza nessa área. Aí você precisa fazer o quê? Porque quando 10% é 10 reais, é 100 reais, tá fácil. Agora, quando agora eu vou ter que dar, 10 mil, né? Tem que dar 20 mil. Aí você fala, não, na verdade você não tem que dar. Você tem que devolver. Na verdade, Deus te deu 100. Ele só quer que você devolva para testar seu coração, para na verdade testar não. Às vezes é para testar como Deus fez com Abraão, mas às vezes também é para mostrar, eu não estou prendido essa coisa não. Eu quero participar dos propósitos do reino de Deus, sabe? E se chegar um momento que o dinheiro não vale mais, o que você vai fazer? Você vai continuar crendo no dinheiro ou você vai crer em Deus? Jesus falou mais de dinheiro do que de salvação, porque isso é que disputa o coração do homem. Você está ouvindo? Então é o poder do sacrifício. Não coloque seu coração no dinheiro, nem nas riquezas. Mamon não é seu Deus, seu Senhor é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Tem uma boa administração financeira. Tem pessoas que gostam sempre de ter, né, aquela planilha. Isso é muito bom. Tem outros que só põem ali separado as contas a pagar, tudo certinho. Tem uma boa administração, uma sabedoria para administrar. Mas, ao mesmo tempo, não seja prendido a essas coisas. Não ajunteis tesouro na terra, onde a ferrugem corrói, né? Mas ajuntei tesouros no céu. Não ajunteis tesouro